coordenar o crescimento da cidade e viabilizar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Esses são os principais objetivos da Lei de Zoneamento e do Plano Diretor de uma cidade. Aqui em Jaú, a cada 10 anos, a Prefeitura precisa promover uma revisão dessas leis. Ou seja, até 2020, elas precisam estar atualizadas. A comissão responsável pela revisão do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento de Jaú promove no dia 8 de maio, quarta-feira, a segunda audiência pública para discussão das diretrizes de crescimento e desenvolvimento do município. O encontro será aqui na sede do Sincomércio a partir das 7 horas da noite. Um dos temas que será debatido na reunião é o perfil dos corredores urbanos, que conectam o perímetro urbano a outras cidades ou a zona rural. A equipe da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e das Secretarias de Desenvolvimento e Trabalho e Projetos vão apresentar um diagnóstico sobre os perfis das avenidas Ana Claudina, Avenida Décio Pacheco de Almeida Prado, Avenida Netinho Prado, Avenida João Franceschi, Vicinal José Maria Verdini e Estrada Municipal 334, que liga o Jardim São José a Pouso Alegre. Nós vamos dar um retorno, nessa audiência do dia 8, será o retorno daquilo que já foi levado à população, que é a proposta de melhor aproveitar esses corredores. E aí, se a população no dia 8 entender que depois dos estudos os corredores ficaram adequados, a gente tem condições de mandar para a Câmara. E qual é a vocação dos corredores? Os corredores a gente chama de ligações. Se você pegar no mapa, são aquelas ruas, avenidas e rodovias que vão ligar Jaú, o centro de Jaú, com outras cidades. Por quê? Porque a tendência, isso é um conceito urbanístico, de ligação das cidades em rede. Então essas ruas e avenidas, elas têm uma vocação de fluxo de trânsito enorme. E claro, se você tem um comércio, dependendo do negócio que você tem, você busca áreas de fluxo. Então esses corredores, eu vou dar um exemplo, a Netinho Prado, a avenida que sobe lá ao Lago do Silvério. Se a gente acompanhar nos últimos anos, houve uma transformação e a tendência vai ser cada vez mais sair das residências e se constituir lá comércio, serviços. Por quê? Porque é um corredor de negócio. O que a gente quer é que esse corredor cresça, que esse corredor seja melhor aproveitado, porque quanto mais serviços e negócios, mais desenvolvimento econômico para a cidade. Então nós temos hoje a proposta de 6 corredores, a Ana Claudina é um, a João Franceschi é outro, enfim. E a gente vai levar para a audiência essa proposta. Eu tenho certeza que a gente vai dar um grande salto nesse caminho do desenvolvimento. Outro tema que deve ser abordado são as possíveis mudanças na exigência de recuos, ou seja, a distância mínima que deve existir entre as edificações e o limite do lote. Muitos proprietários aprovam o projeto e depois acabam modificando os recuos, interferindo em questões de permeabilidade do solo, iluminação e segurança. Porque desde 2006, a legislação é muito rigorosa, estabelece, por exemplo, conforme o terreno e conforme a localização do terreno, estabelece a necessidade de você deixar corredor de um lado, corredor do outro, recuo na frente, recuo no fundo. E isso, em alguns casos, chegou ao ponto de inviabilizar os negócios. Então, se você tem um terreno pequeno e quer fazer uma loja, se você tiver que deixar recuo dos dois lados, recuo na frente e atrás, não sobra espaço para você fazer o seu prédio. Então, esses recuos, na prática, eles criaram duas coisas. Ou inviabilizaram os projetos, ou criaram, o que é muito ruim, um conjunto de imóveis clandestinos, que as pessoas fizeram, mas não conseguem regularizar na prefeitura. Então, o que a gente quer? Rever esses recuos, não acabar com eles. Mas a gente tem, por exemplo, o Código Sanitário, que é estadual e que é uma referência, e tem uma lei muito rigorosa e, no nosso ponto de vista, exagerada. O que a gente quer? Diminuir um pouco essas exigências, de modo que fique mais fácil você regularizar o seu imóvel, construir não só a sua casa, mas o seu comércio, etc. Porque senão a gente não vai conseguir regularizar o que já existe e não vai ter viabilidade econômica daqui para frente. Então os recuos, a gente quer de alguma forma reduzir as exigências e vamos levar isso para a audiência para ver o que o povo acha. Também será debatido na audiência o inventário de prédios tombados, devido à sua importância para o patrimônio histórico da cidade.
Alguns proprietários alegam a dificuldade em adaptar os imóveis para que consigam viabilizar os prédios economicamente. Esse é o ponto, talvez, dessa audiência, o ponto polêmico, né? O patrimônio histórico é uma coisa que mexe com, não só com interesses, mas mexe com paixões, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar uma proposta que, veja como são as coisas. O professor Adalberto Reto Júnior, que é professor da Unesp e é o nosso coordenador técnico, né? Ele foi reconhecido pelo CONDEFAT, que é o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico. Ele foi reconhecido por uma metodologia que ele desenvolveu, chamado morfotipo, que foi assimilada de alguns estudos na Europa. O professor Adalberto, então, é o nosso assessor técnico, nosso coordenador técnico, e ele está propondo que essa metodologia, que o próprio CONDEFAT adotou agora como regra, seja aplicada em Jaú. O que isso significa? Você olhar os conjuntos de imóveis preservados num contexto. Eu vou dar um exemplo. Você pega, hoje, os imóveis foram classificados de forma individual. Então, cada imóvel tem uma classificação. Qual é o critério? O critério é exclusivamente do próprio imóvel. O que a gente está propondo é enxergar esse imóvel num conjunto. Então, num determinado quarteirão, existem 4, 5 imóveis desse tipo. Eles podem ser integrados, eles podem, por exemplo, aproveitar os terrenos do fundo para fazer estacionamento. Você pode criar espaços para entrar nos quarteirões. Isso cria um novo ambiente. E aquele imóvel que hoje o proprietário acha que é um problema, que ele não vê viabilidade, pode se transformar num grande negócio. Pode, por exemplo, ser uma loja com uma vitrine na frente, uma do lado, uma no fundo. Você valoriza tudo isso. Então a gente vai enxergar os imóveis num contexto.